Olá, meus irmãos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos aos nossos vídeos de estudos sobre a Palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco controverso, um tema um pouco até mesmo apresentado nas igrejas, porque muitas vezes a gente não quer ofender certo grupo de pessoas, nós não queremos ofender certas características, certas práticas, mas nós vamos falar hoje sobre o verdadeiro cristão e aquele que é cristão apenas de nome. Nós vamos ler dois textos. Vou ler Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23 e 1 João capítulo 2, versículos 3 até o 6. Mateus 7, 21 até o 23 diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E o outro texto, irmãos, que eu quero ler para vocês é 1 João 2, 3 a 6, que diz assim: Sabemos que o conhecemos por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não observa os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra verdadeiramente, tem o amor de Deus aperfeiçoado nele. Assim sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, também deve andar assim como ele andou. Então, irmãos, nós vamos falar justamente sobre essa questão. Observe o seguinte: Cristo aqui ele não está falando de ateus, Cristo não está falando de incrédulos, Jesus ele não está falando de pagãos, mas ele fala de pessoas religiosas, pessoas que usam seu nome, pessoas que falam ali a linguagem da fé e até mesmo realizam obras externas. Então, se você observar o que Jesus está falando aqui em Mateus capítulo 7, essas pessoas elas estavam onde? Elas estavam nas igrejas, irmãos. Essas pessoas estavam falando em nome de Jesus. Hoje em dia é muito comum você ouvir as pessoas falarem isso. É muito comum você, em qualquer canto, as pessoas em nome de Jesus, como se fosse um jargão qualquer, um palavreado usado já sem sentido, sem valor algum, sem profundidade, sem autoridade bíblica sequer. E essas pessoas chegam diante do Senhor e dizem: mas Senhor, não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. E Jesus, irmão, diz para ele o seguinte: eu não conheço vocês. Observe o seguinte: existe o cristão verdadeiro e também o cristão de aparência. Qual a diferença? O cristão verdadeiro, irmãos, ele é aquele que é regenerado pelo Espírito Santo, conforme Jesus fala lá para Nicodemos em João capítulo 3. O verdadeiro cristão, ele não apenas professa a Cristo, ele possui a Cristo. O verdadeiro cristão, irmãos, ele nasceu de novo. A natureza dele é uma natureza que foi transformada. Paulo fala isso em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas mudaram, eis que tudo se fez novo. Os desejos dessa pessoa mudaram. A mente dessa pessoa é uma mente renovada. O verdadeiro cristão, ele não é apenas uma pessoa que foi moralmente melhorada. Ele é uma pessoa que está espiritualmente viva. O verdadeiro cristão, irmãos, ele ama a palavra de Deus. Ele não apenas lê a palavra, ele se alimenta dela. Mateus capítulo 4 e o versículo 4, Jesus falando para Satanás lá no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O verdadeiro cristão, ele se submete à autoridade das Escrituras, irmãos. Quem ama a Cristo não rejeita a sua voz, não rejeita a sua palavra, não rejeita o autor da palavra, irmãos. O verdadeiro cristão, ele pratica a santidade em si. Ele luta contra o pecado, luta contra a sua carne, ele se separa do mundo, ele persevera. O verdadeiro cristão, ele pode até cair, mas ele não permanece caído. Ele se levanta, ele confessa, ele se humilha, ele se volta ali para o Senhor. O verdadeiro cristão, irmãos, ele ama os irmãos. 1 João 3,14, João diz: sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. O verdadeiro cristão, ele não alimenta ódio, ele não alimenta rancor, ele não alimenta fofoca, competição, ele busca edificação, uma edificação mútua na igreja. Por outro lado, irmãos, o falso cristão, ou aquele cristão que é apenas cristão de nome, ele é aquele que tem a aparência, mas ele não tem a essência.
Ele pode até ter uma religião, mas ele não tem regeneração na sua vida, não nasceu de novo. Ele pode até frequentar uma igreja, ele pode até conhecer hinos, pode até conhecer doutrinas, mas o seu coração está morto ainda. Precisa que Cristo venha e revigore e dê vida novamente àquele coração. O falso cristão, ele se emociona, mas ele não se converte. Ele gosta até de ouvir a palavra, irmãos, mas ele não gosta de obedecer. Ele pode até apreciar sermões, mas ele não pratica aquilo que é ensinado. Ele pode até elogiar muitas vezes o pregador, mas ele não se submete àquele Deus que foi pregado lá pelo pregador. Cristo é admirado por ele, mas não é o Senhor da sua vida. O falso cristão mantém pecados escondidos, pecados acomodados. Ele não luta contra o pecado. Ele não está ali apto, ele não procura realmente se livrar daquilo. Ele vive uma vida dupla. E quando o mundo chama, ele vai. Quando Deus chama, ele fica pensando duas vezes. Ele se apoia em obras e não na graça. Ele diz, eu sou cristão porque fui batizado, porque eu nasci num lar cristão, porque eu faço parte de uma igreja, eu ajudo as pessoas. Ele confia mais em si mesmo, irmãos, e deixa Cristo para depois, deixa para confiar em Cristo depois. Ele esquece que Jesus, o que Paulo fala em Efésios 2, que somos salvos pela graça de Deus e não pelas obras. Olhando ainda para o falso cristão, irmãos, ele é aquele que se auto-justifica. Procura justificar todos os seus erros, todos os seus pecados, mas ele não se rende e não se arrepende dos seus pecados diante do Senhor. Portanto, irmãos, o que devemos fazer diante de tudo isso? Devemos examinar nossas vidas à luz da palavra. Não devemos aceitar uma fé sem transformação. Devemos orar por santidade, uma santidade verdadeira, não uma santidade teatral. Devemos fugir de um cristianismo confortável, devemos ir atrás daquele cristianismo, daquele evangelho que rasga o nosso coração. Peça a Deus um coração quebrantado. Ser cristão não é ter uma religião, é ter sido alcançado pela graça. Não é simplesmente falar de Cristo, mas é viver para Cristo. Não é ter aparência, é ter a natureza transformada. João diz, aquele que diz estar dele deve andar como ele andou, 1 João 2,6. Então, se Cristo ele não mudou sua vida, então não houve conversão. E se Cristo mudou a sua vida, então essa mudança será visível. Não sejamos como esse tipo de pessoa que está na igreja, como aqueles que chegaram diante do Senhor dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome. O que eu acho muito interessante nesse texto, irmãos, é que eles usam o nome de Jesus e eles estavam convictos de que eles realmente eram pessoas que estavam salvas. Eram pessoas que aparentemente possuíam todas as características de alguém que realmente foi transformado, as características de um verdadeiro cristão. É interessante, meus amados irmãos, que essas pessoas, por mais que façam algo aqui nesse mundo, por mais que apareçam, por mais que elas usem o nome de Deus para ganhar muitas vezes benefícios próprios, Jesus olha para elas lá no final dos tempos e vai dizer assim, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Essas pessoas são estranhas a Jesus. E você? Você é uma pessoa estranha a Jesus? Você está na igreja realmente ali procurando fazer a vontade do Senhor? Você está na igreja procurando negar a si mesmo, negando as suas vontades, suas paixões, seus desejos e procurando caminhar com Cristo ali? Você é alguém que realmente procura agir obedecendo, procura viver uma vida digna que honre ao nome do Senhor? Ou você é aquele cristão que tem deixado Deus de lado e tem deixado para ele só as sobras? Sobra do teu tempo, sobra das tuas forças, das tuas energias, sobra das tuas finanças. Você é aquele que vai para a igreja só quando dá. Você é aquele que procura Deus só quando está nas dificuldades. E quando você melhora da situação que você se encontra, você começa a se distanciar. Você é aquele que fica oscilando na caminhada, oscilando na fé. Como é que está a sua vida? Você pode realmente olhar para dentro de si e dizer e afirmar, eu sou um verdadeiro cristão? Procure analisar realmente a sua vida. Olhe, foque ali no teu procedimento, nas características da tua vida no dia a dia, nas coisas que você tem negado, nas coisas que você tem procurado crescer, procurado se apegar a Deus, procurado realmente ali na palavra do Senhor. É isso que vai realmente mostrar se nós somos filhos ou não, se nós somos filhos ou bastardos.
Então procure realmente olhar para o que diz a palavra do Senhor. Lembra do que João ele nos ensina ali. Em 1 João 2:4, aquele que diz, eu conheço, e não observa os seus mandamentos, é mentiroso. Palavras duras, mas necessárias para que possamos realmente pensar em nossas vidas. Será que eu digo que eu conheço a Deus, mas eu não obedeço a Ele? Se você se enquadra nessa situação, é melhor você repensar sobre a sua salvação. Como é que está verdadeiramente? Sabemos que o conhecemos por isso, se guardamos os seus mandamentos. Meus amados, essa mensagem é para nossa reflexão, para que possamos olhar para dentro de si. Não é para você olhar para o outro, não, é para você olhar para si. Analisar sua vida diante do Senhor e chegar a uma conclusão. E a conclusão que eu quero que você chegue é essa. Eu procuro fazer a vontade de Deus. Eu nego a mim mesmo e procuro a cada dia obedecer ao Senhor através da sua palavra. Que Deus te abençoe, meu irmão. Possamos crescer juntos aí na caminhada. Que Deus abençoe a cada integrante ali do grupo RH Teologia. Que Deus abençoe os irmãos que ali se encontram, irmãos que procuram aprender mais da palavra do Senhor. Meus amados, que Deus esteja na frente sempre guiando e conduzindo nossos passos. Até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir esse vídeo e de compartilhar para que mais pessoas possam ouvir da palavra de Deus. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.